O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão ao Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar e vamos partilhar um pouquinho dessas leituras de hoje, que trazem algo de importante para nós. Começando pela primeira leitura, a profecia de Zacarias. Essa profecia nos revela como Deus vem ao nosso encontro. Às vezes a gente tem uma ideia de que é a gente que vai ao encontro de Deus, né? Mas a profecia afirma que é Deus que vem ao nosso encontro. E de que forma que Deus vem ao nosso encontro? Me lembra até o domingo de Ramos, quando Jesus entra na cidade de Jerusalém montado num jumento. Aqui a leitura também traz essa questão, que Deus vem montado num jumento para o encontro com o seu povo. Qual que é o sentido disso? É claro que Deus vem de uma forma muito simples, muito humilde, para se encontrar conosco. Então é dessa forma que Deus vem ao nosso encontro, de uma maneira muito simples, muito humilde, muito direta, para nos revelar o seu plano de amor. Então, esta profecia de Zacarias vem anunciar para nós. E também tem um detalhe que traz essa leitura, que diz que ele vai colocar uma ordem. Aqueles que se julgam superiores, importantes, vão ser rebaixados. Porque Deus revela os seus planos aos simples e aos humildes. E os simples e os humildes são capazes de compreender a linguagem de Deus. Jesus, sendo filho de Deus, o filho único, poderia também ter nascido num berço de ouro. Mas onde que ele nasceu? Foi num palácio? Num berço de ouro? Isso vai nos revelando quem é Deus, como Deus se comporta, qual é a natureza desse Deus de extrema simplicidade, de extrema humildade, de extremo amor, que se revela àqueles pequenos.
Pensemos nessa segunda leitura agora, carta de São Paulo aos Romanos. São Paulo vai dizer com aquele povo que eles vivem não segundo a carne, mas segundo o Espírito. E nos chama também a fazer uma reflexão de hoje, como nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo segundo a carne ou segundo o Espírito? Mas como entender essa diferença? O que é viver segundo a carne e o que é viver segundo o Espírito? Vamos ver alguns pontos que podem nos ajudar a compreender, se ainda não compreendemos. Viver segundo a carne é fazer a minha vontade pessoal humana, fazer as coisas que me dá prazer, que me dá satisfação, dentro do meu egoísmo, dentro da minha vontade. Isso é viver segundo a carne, um exemplo. E o que é viver então segundo o Espírito? É fazer a vontade de Deus. Então, primeiro eu preciso conhecer Deus para viver segundo o Espírito. Porque o Espírito de Deus vai nos motivar e nos revelar a maneira pela qual eu preciso viver. Como perceber que uma pessoa vive mais segundo o Espírito do que a carne? A pessoa que faz o bem, a pessoa que é justa, a pessoa que respeita, a pessoa que perdoa, a pessoa que traz sempre uma palavra de ânimo, de coragem, de entusiasmo, a pessoa que ama. Quem vive segundo esses critérios, podemos afirmar que vive segundo o Espírito. Mas quando vemos pessoas que vivem apenas em busca da sua satisfação, do seu prazer, do seu egoísmo, quer dizer, eu estou bem, então está ótimo. O resto, paciência. Mas fulano vive assim, está com essa dificuldade, já não é problema meu. Então, aos poucos eu vou me revelando quem sou eu, qual é a minha espiritualidade. Eu vivo segundo a vontade de Deus ou segundo a minha vontade? Aí a gente precisa parar e pensar um pouquinho. Como que nós estamos vivendo hoje? Estamos fazendo e praticando o bem, a justiça, o amor e o perdão? Ou estamos simplesmente interessados em ter uma vidinha boa? Ter minhas coisinhas, ter meu dinheiro, meu carro, minha casa. Isso é viver segundo a carne. E nós somos chamados a viver segundo o Espírito. Então é desta forma que nós vamos revelando quem somos, qual é o estilo, qual é a espiritualidade que nós vivemos. A partir das nossas palavras e das nossas atitudes, revelamos quem somos, não é assim? Se eu sou da verdade ou se eu sou da mentira? Se eu sou da justiça ou da injustiça? Se eu sou do amor ou sou do ódio? Quer ver uma dificuldade tremenda nessa questão da espiritualidade? É o casal, o casado. 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, aquela maravilha, né? Se amando, se respeitando, construindo uma vida, uma família. Aí acontece algo na vida deles, o que acontece? Da noite para o dia, o amor transforma-se em ódio, em desejo de vingança. Isso vai revelando a nossa espiritualidade. Mas então a gente tem que aceitar tudo. Não digo que a gente tem que aceitar tudo, mas o fato de romper relacionamentos, seja de um casal, seja de uma amizade, seja de um envolvimento qualquer, não pode ser motivo para que eu queira a destruição, para que eu queira vingança, para que eu queira a morte do outro. Porque eu preciso seguir os critérios de Deus, e os critérios de Deus é do amor, do perdão, do recomeçar.
Se a gente ver um pouquinho a história de Jesus Cristo, a gente vai ver que quantas situações de injustiça, de ódio, de vingança e de violência, de maldade que ele suportou, sem fazer mal para ninguém. Quando é que Jesus fez mal para alguém? Jamais. Sempre mesmo quando ele recebia injúrias, injustiça, maldade, críticas, sempre agiu com amor. Então, é esta espiritualidade que nós precisamos cultivar dentro de nós. Deixar, permitir que Deus venha agir na nossa vida. E não é só quando a coisa está boa, quando está tranquilo, quando está fácil, não. Muito pelo contrário, é nas horas difíceis que as pessoas se revelam, é ou não é? Nas horas difíceis que eu vou conhecer quem é quem. Porque é aí que a pessoa se revela. É aí que a pessoa se revela, na hora da dificuldade, na hora da dor, na hora da traição. A pessoa se revela. Então a gente precisa cultivar na nossa vida e no nosso coração esta espiritualidade de Jesus Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo revela e chama a atenção dos romanos, e hoje também a nossa. E ele afirma que aquele que vive segundo a espiritualidade de Jesus Cristo ressuscitado, esse tem vida. Esse vai alcançar a salvação. É fato que a gente sabe que hoje no nosso mundo, tem gente que nem acredita, em salvação, em vida eterna. A gente compreende. Então, se eu não acredito na vida eterna, na salvação, talvez não me importe muito viver segundo o Espírito de Deus. Porque, afinal de contas, a vida é só isso aqui mesmo, né? Hoje a gente está aqui, eu preciso fazer o máximo, o melhor para ser feliz aqui, porque amanhã eu morri, acabou. Já as pessoas que acreditam na vida eterna, que acreditam na salvação, precisa ter pensamentos e atitudes diferentes. Precisamos nos assemelhar mais a Jesus Cristo. Precisamos nos assemelhar mais a Jesus Cristo nas suas palavras e nas suas atitudes. Esse é o grande desafio. Servir e seguir Jesus Cristo, com os critérios dele, com os critérios da Escritura, não com critérios humanos apenas. Eu sou assim, eu faço desse jeito, eu resolvo, eu consigo, deixa comigo. A gente se fecha no eu, que não cabe mais nada e nem ninguém, porque o importante sou eu. Eu sou, eu faço, eu aconteço, eu resolvo, eu dou conta, não dependo de ninguém. Que maravilha! Só que a gente esquece que a gente é definitivamente dependente da graça de Deus. E tem uma frase que Jesus mesmo fala e revela isso. Quando ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Como é que eu sou independente? Aonde que eu sou independente? Com base em quê eu sou independente? Porque eu tenho um trabalho, um carro, uma casa? Então eu já sou independente, Pago minhas contas, não tenho que dar satisfação para ninguém. Olha como é que começa a construir uma espiritualidade extremamente humana, onde Deus está fora. É eu me basto, eu sou importante, eu sou famoso, eu quero, eu aconteço. Isso só alimenta uma espiritualidade extremamente humana, onde Deus não faz parte. E para nós que cremos em Jesus Cristo, que acreditamos na sua palavra, que acreditamos na ressurreição, que acreditamos na vida eterna, precisamos ter uma postura diferente. Mas vão falar isso de mim? Eu tenho vergonha.
Hoje as pessoas têm vergonha de falar de Deus. Hoje as pessoas têm vergonha de fazer o sinal da cruz quando passa em frente a uma igreja, que já não se usa mais, né? Isso é coisa do passado. Cristãos católicos têm vergonha de fazer o sinal da cruz. Que espiritualidade é essa? Em que eu acredito de fato? Precisamos pensar nisso. Porque a humanidade, de uma certa forma, vai se deixando levar por essa espiritualidade carnal de uma forma absurda, do qual eu só consigo olhar para o meu umbigo, enxergar o meu umbigo. As minhas coisas, os meus projetos, os meus planos, isso é que importa. Então, cuidado. Porque quando eu deixo Deus de lado, talvez Deus também uma hora pode me deixar de lado. Porque ele também diz numa outra frase, permanece em mim e eu permanecerei em vós. Está escrito. O ensinamento está dado. Vive quem quiser. Vive quem quiser. Evangelho de São Mateus. Jesus começa aqui louvando e agradecendo a Deus por tudo que Deus revelou para ele. Por sua missão, pelo seu projeto de salvação. Então ele louva e agradece a Deus. E diz assim, né? Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e revelastes aos pequenos. Tem muita gente aí que acha que é o bambambam, cheio de fama, de dinheiro, e acha que não precisa de mais nada e mais ninguém. Porém, essas coisas que hoje nós ouvimos, Deus está revelando para o simples. Tem alguém milionário aqui? Tem alguém famoso? Algum artista aqui famoso? Não? Puxa. Então está se cumprindo a palavra. Nós que estamos aqui somos pessoas simples, humildes, que buscamos alimentar a nossa fé através da palavra de Deus. Deus faz parte da nossa vida. Nós queremos estar com Ele. Mas quem faz sucesso nem tem tempo, né? O cara tem show aí, 30, 40 shows por mês, vai rezar que dia, que hora? Como? Não sobra tempo, né? Porque a fama consome, um exemplo que eu estou dando, né? A pessoa que é milionária, puxa, o cara está o dia inteiro pensando em que e como investir para me ganhar mais. Mas seja milionário, mas a sede é insaciável, né? Quanto mais tem, mais quer. Aí Deus vai ficando de lado. Aí eu não tenho tempo para Deus ir na igreja, não tenho tempo. Então vou revelando a espiritualidade extremamente carnal humana que só satisfaz o meu objetivo, o meu ego. Mas Deus nos revela que não é este o caminho. Se eu quero viver e alcançar um dia a vida eterna e a salvação, preciso mudar esta mentalidade. Preciso começar a viver um pouco mais segundo o Espírito e um pouco menos segundo a carne. É um bom começo. Começar a mudar. Ninguém muda, né, da noite para o dia, mas é um caminho, é um processo que a gente começa a fazer, onde a gente vai tirando das nossas vidas coisas que não fazem sentido, que não nos levam a nada. E assim nós vamos enriquecendo a nossa vida a partir do conhecimento daquele que criou o céu e a terra e tudo que nela existe. Será que Deus não é uma boa referência para a nossa vida? Ele que tudo sabe, que a todos conhece, Ele que pode fazer o impossível. A gente precisa pensar nisso, porque a vida vai passando, os anos estão passando, né?
Às vezes a gente vai envelhecendo e chega a hora que Deus vai nos chamar, e o que vamos apresentar para Deus? Quando chegarmos diante de Deus, e aí, Júlio, o que você fez lá nos seus tantos anos de vida? O que você pode apresentar aqui? Como é que foi sua vida? Como você viveu lá? Olha os desafios. Eu vivi assim, eu vivi daquele jeito. E agora? Precisamos pensar nisso. Porque Deus revela a quem procura. Se eu quero conhecer Deus, eu preciso procurar Deus. Seja na sua palavra, seja na celebração, seja na Eucaristia, são formas e maneiras de me aproximar de Deus e fazer comunhão com esse Deus no qual eu acredito. E a partir dessa aproximação e desse conhecimento, começar uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, para que assim eu possa me assemelhar mais com Jesus Cristo. Então fica para nós hoje essa proposta, este alerta. Como é que eu estou vivendo? Como é que vocês estão vivendo? Mais segundo o Espírito ou mais segundo a carne? Boa pergunta. Possamos fazer essa avaliação constantemente e a partir dessa avaliação começar um processo de mudança. É isso que vai nos levar para o céu. Se a gente, evidentemente, acredita que ele existe, né? Que existe a vida eterna, que existe a ressurreição e a salvação. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.